O mecânico me chamou perto do balcão e falou sem rodeios: esse carro foi pago à vista. É modelo novo e caro. Não combina com alguém passando dificuldade. Eu não precisei de mais nada. Meu ex tinha pedido redução da pensão uma semana antes, jurando que estava no limite, que não tinha dinheiro nem para comprar leite, que eu estava pesando demais na vida dele. E agora eu estava ali olhando para o comprovante de pagamento de um carro que valia mais do que tudo que eu já tive na vida inteira. Antes que eu pudesse reagir, ele entrou na oficina, calmo, seguro, com a chave do carro na mão. Você está fazendo o quê aqui? Ele perguntou, como se eu tivesse invadido um território que era dele. O mecânico, sem entender nada, virou para ele. Expliquei para sua amiga sobre o pagamento à vista. Vocês dois querem ver junto? Meu ex fechou a cara na hora. Mandou o mecânico ir atender outro cliente e ficou diante de mim, com aquele tom baixo que ele usava quando queria intimidar. Você não tinha que estar aqui. Tá passando do limite. Eu respirei fundo. Nada de gritar, nada de tremer. Eu só queria entender como um homem que dizia não ter dinheiro para ajudar a própria filha podia comprar um SUV 0 km. Passando do limite, respondi. Você pediu para reduzir a pensão porque não tinha como bancar. Mas compra um carro de 120 mil? Ele fechou o maxilar. Sempre foi assim. Quando não tinha argumento, vinha o ataque. Você acha que vai me controlar? Não vai. Eu vou continuar sendo pai da nossa filha e você não vai encostar nisso. Eu não esqueci que ele desapareceu no meu parto. Não esqueci que me deixou sozinha na gravidez de risco. Não esqueci que ele duvidou da médica quando eu quase perdi nossa filha. Mas agora não era hora disso. Meu celular vibrou. Era a creche. Precisamos conversar. É urgente. Eu nem tive tempo de responder antes dele dar mais um passo para frente. Se você continuar mexendo no que é meu, eu mexo no que é seu. Eu entendi, na hora, o que ele quis dizer. E aquilo veio como uma fisgada na nuca, seca, direta. Ele tinha acabado de envolver nossa filha numa discussão adulta. Você acabou de ameaçar sua própria filha, perguntei. Eu tô dizendo que você não vai fazer o que quer. Sempre o controle. Sempre o poder. A vida inteira dele girou em torno disso. Saí da oficina sem olhar para trás. Não valia a pena discutir com alguém que só fala para ganhar, não para conversar. Do lado de fora, li de novo a mensagem da creche. Minha filha tinha 3 anos. 3. E a coordenadora não usava a palavra urgente por acaso. Caminhei até o ponto de ônibus e, enquanto esperava, outra notificação chegou. Era uma mensagem que eu estava evitando desde segunda-feira, um áudio de uma mulher com uma frase que eu só tinha ouvido o começo. Eu não quero que sua esposa descubra. Eu não tinha escutado o resto ainda. Não queria. Mas agora eu sabia que tudo estava ligado. O pedido de redução, o carro, o comportamento da minha filha, a creche, o tom dele, o áudio. Não era um problema isolado. Era um padrão. E eu ia ter que encarar tudo isso de uma vez. Fui direto para a creche. Não avisei. Não respondi a mensagem, só entrei e pedi para falar com a coordenadora. Ela me levou para a sala dela, fechou a porta e sentou devagar, como quem queria escolher bem as próximas frases. Hoje, sua filha ficou diferente. Não quis brincar, não quis comer, não quis participar de nada. Quando tentamos conversar, ela se encolheu. A coordenadora disse. E teve uma hora que um pai levantou a voz no corredor. Ela começou a chorar na mesma hora. Chorou sem conseguir explicar por quê. Eu senti meu corpo inteiro ficar tenso. Ela disse uma frase que chamou atenção. A coordenadora continuou. Disse, o papai grita grande. Você sabe do que ela está falando? Eu sabia. Ele voltou a levantar o tom perto dela. Voltou a repetir o mesmo padrão de antes. Aquele mesmo comportamento que eu levei anos para admitir e mais anos ainda para sair. Não acontece nada em casa. Eu disse, porque era verdade. Só eu e ela. Mas eu vou conversar com ela hoje. A coordenadora assentiu, mas o olhar dela dizia que aquilo não era um episódio isolado. Quando saí da creche, sentei no banco perto da entrada e fiquei ali por alguns segundos. Minha filha tinha 3 anos. 3. E já estava mostrando sinais de medo que eu conhecia bem demais. Peguei o celular.
Outra mensagem dele. Passa aqui hoje. A gente precisa resolver a pensão. Ele queria resolver a pensão, mas não queria resolver o comportamento dele. Típico. Levantei e fui andando para o ponto de ônibus. No caminho, ouvi alguém chamar. Tá tudo bem? Era o vizinho novo, o do meu prédio. Ele vinha chegando do trabalho, mochila nas costas. Parece cansada, ele disse. Se precisar de ajuda, é só um dia complicado, respondi. Ele deu um meio sorriso, como quem já viveu dias assim. Complicado demais, vira costume se a gente não cuida. Guardei aquela frase. Soou mais verdadeira do que eu gostaria. Cheguei em casa e encontrei minha filha no tapete da sala, com os brinquedos espalhados. Assim que me viu, correu e se pendurou na minha perna, apertando com força. Ela não fazia isso desde a época da separação. Tá tudo bem, eu disse, passando a mão no cabelo dela. Mamãe está aqui. Preparei um lanche simples e deixei ela comer no sofá, enquanto colocava uma roupa para lavar. Aquelas tarefas automáticas, de quem tenta manter a rotina mesmo quando a vida tá virando do avesso. Meu celular tocou. Era um número da oficina. Moça, aqui é o mecânico. Só para avisar, enquanto seu ex estava aqui, ele recebeu um áudio, saiu, bravo. Achei que você precisava saber. Meu peito apertou na hora. O áudio, o mesmo áudio que chegou no meu celular 2 dias antes. O áudio que eu ainda não escutei inteiro. O áudio que começava com a voz de uma mulher dizendo: eu não quero que sua esposa descubra. Desliguei a ligação e coloquei o celular na mesa. Não era só sobre o carro novo. Não era só sobre a pensão. Não era só sobre ele. Era sobre tudo que se acumulava ao mesmo tempo. Como se todas as partes da minha vida tivessem decidido estourar no mesmo mês. Minha filha com medo. A creche preocupada. O áudio misterioso. O carro de luxo pago à vista. A ameaça dele. Um pedido de redução de pensão que não fazia sentido. E eu, no meio disso tudo, com a sensação de que estava sempre um passo atrás. Sentei no chão, ao lado da minha filha. Ela estava desenhando com giz de cera. Um rabisco vermelho no papel. Um bonequinho pequeno, outro bem grande. Ela apontou para o maior. Esse grita. Meu coração apertou. Quem grita? Perguntei com cuidado. Ela encolheu os ombros e encostou a cabeça no meu braço. Não respondeu. E eu entendi. O problema não estava só na minha vida com ele. Agora estava na vida dela também. Aquele áudio no meu celular não era mais algo que eu podia adiar. Eu precisava escutar. Peguei o celular, coloquei o fone, abri o áudio, apertei o play. E a primeira frase que ouvi mudou completamente o rumo dessa história. Você prometeu que ia contar para ela. Eu não vou esconder isso por você. Nada ali era sobre pensão. Nada era sobre carro. Nada era sobre dinheiro. Era algo muito maior. E eu finalmente entendi que meu ex-marido estava escondendo algo que explicava tudo, inclusive o medo da minha filha. O áudio continuou. E cada frase parecia uma peça, encaixando no lugar errado. Eu não vou mentir por você. Já escondi demais. Ela merece saber. A voz da mulher era tensa, mas não agressiva. Era alguém cansada, alguém que estava no limite. Eu apertei o celular na mão, tentando não perder nenhum detalhe. Se você não contar, eu conto. Não vou carregar isso sozinha. Parei o áudio ali. Não conseguia avançar. Minha filha estava no meu colo, brincando com meu colar, e eu sabia que qualquer coisa que estivesse naquele áudio tinha ligação direta com a vida dela. Não era sobre mim. Nunca foi só sobre mim. Coloquei ela para assistir desenho e fui para a cozinha. Apoiei as 2 mãos na pia por alguns segundos. Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo apontando para o mesmo lugar. Segredo. Ele sempre teve um, vários na verdade, mas esse parecia maior. Toquei no play de novo. Ela não vai aguentar descobrir isso depois. Você sabe o que fez. Aquilo não era conversa de amantes. Não tinha tom de romance, de flerte, de culpa amorosa. Tinha o tom de problema sério, de algo que alguém estava pressionando para esconder. Eu avancei o áudio, alguns segundos. A mulher continuou. A criança está sofrendo. Você acha que eu não vejo? Ela não tem culpa. A culpa é sua. Foi como levar um soco no estômago. A criança sofrendo.
Culpa dele. Eu parei ali, porque já sabia que precisava ouvir isso sozinha, longe da minha filha. Então desliguei o celular, guardei o fone e tentei respirar fundo. Era difícil, porque tudo dentro de mim dizia a mesma coisa. Tem algo errado com ele, algo que ele esconde, algo que está respingando nela. Preparei o banho da minha filha, dei jantar, coloquei ela para dormir. Quando finalmente fechei a porta do quarto, voltei para a sala. Sentei no sofá, coloquei o fone e ouvi o áudio até o fim. A parte final era pior. Você pode enganar ela com essa história de pensão, com esse carro novo, com essas desculpas, mas você não vai conseguir esconder o que fez com aquela menina. Não vai. Uma hora a verdade aparece. Minha mão congelou. O que fez com aquela menina? Aquela menina. Quem? Eu senti o corpo inteiro esquentar. Não era ciúme, não era imaginação, não era paranoia. Era algo real. Algo envolvendo outra criança. Algo que explicava o medo da minha filha, menos o jeito que ela se encolhia, menos o choro ao ouvir um homem falando alto, menos a creche preocupada, menos a mudança de comportamento, o jeito dele me ameaçar, usando ela, menos o pedido de redução de pensão. Logo agora, o carro novo, comprado às escondidas, menos a irritação dele. Quando vi o meu celular na oficina, eu fiquei sentada ali, sem saber por onde começar. E foi nesse silêncio que meu celular tocou. Era ele. Não atendi. Ele ligou de novo. Ignorei. Se você não vier aqui hoje, mensagem. Eu vou aí. A gente precisa conversar. Bloqueei, porque agora eu não ia para casa dele ouvir mais desculpas, mais acusações, mais manipulação. Agora eu tinha que entender o que estava acontecendo por trás desse áudio. Quem era essa mulher? Quem era aquela menina? E por que ele estava tão desesperado para me calar? Antes que eu pudesse pensar, ouvi batidas na porta. 3 batidas. Firmes. Minha primeira reação foi achar que era ele. Mas quando olhei pelo olho mágico, levei um susto. Era o vizinho, o mesmo que tinha falado comigo no ponto de ônibus. Ele estava segurando um envelope pardo. Desculpa aparecer assim, ele falou, mas isso aqui chegou no meu apartamento por engano. É pro número do seu. Peguei o envelope. Não tinha remetente. Só meu nome e meu número de apartamento. Chegou agora. O porteiro tocou lá em casa, achando que era meu. Agradeci e fechei a porta. Abri o envelope na hora. Dentro tinha apenas uma folha impressa, uma notificação, não judicial, mas próxima disso. Um pedido formal de transferência de guarda compartilhada, feito por ele, assinado por ele, datado da semana passada. Ou seja, antes da briga da pensão, menos antes do carro novo, menos antes de eu ir na oficina, menos antes da creche me chamar, menos antes do áudio chegar, ele já estava se preparando. Ele já estava se armando, ele já estava planejando algo com antecedência. E tudo isso apontava para um único objetivo. Ele queria tirar minha filha. E pela primeira vez desde a separação, eu senti medo de verdade, não por mim, mas por ela. Fiquei olhando para aquele pedido de guarda, como quem olha para algo que não faz sentido. Ele nunca demonstrou interesse real na rotina da nossa filha. Nunca levou no médico. Nunca colocou para dormir, nunca participou de nada que exigisse paciência. E, de repente, queria dividir guarda, formalmente, antes de qualquer discussão. Aquilo não era sobre amor. Era estratégia. Guardei o papel na gaveta da mesa, peguei o celular e abri o áudio de novo, tentando entender o tom da mulher. Ela falava como alguém que estava cansada de encobrir erros de outra pessoa. E quando ela disse àquela menina, eu sabia que não era minha filha. Minha filha tinha 3 anos. A frase soava como quem fala de alguém mais velha. Respirei fundo. Eu precisava achar essa mulher, mas antes disso, precisava me organizar. Uma coisa por vez. Fui para o quarto e conferi minha filha dormindo. Ela tinha o sono leve e respirava rápido quando estava estressada. E naquela noite, a respiração estava exatamente assim. A mãozinha dela segurava a borda da coberta com força. Era o jeito dela pedir ajuda sem saber pedir. Saí devagar e fechei a porta. Peguei o envelope de novo. Olhei melhor
Na parte de trás tinha um carimbo borrado, com um nome quase ilegível, mas eu reconheci era o sobrenome da psicóloga infantil que atendeu nossa filha há 2 anos, quando a separação começou e ela teve crises de choro do nada. Meu ex odiou quando levei ela lá. Disse que era exagero, que estava colocando ideia na cabeça da criança, que psicologia era coisa pra gente fraca. Mas eu levei assim mesmo, e a psicóloga foi quem me disse: ela não tem medo do escuro, ela tem medo de barulho, barulho, grito, porta batendo, copos quebrando. E lembrei de todos os momentos em que ele, contestado, começava a gritar alto sem perceber que ela estava ali, ou percebendo e não ligando. Peguei minha bolsa. Eu precisava falar com alguém que entendesse o que estava acontecendo. Abri a porta do apartamento devagar e quase esbarrei no vizinho novamente. Ele estava sentado no chão do corredor, encostado na parede, arrumando uma caixa de ferramentas. Tudo certo aí? Ele perguntou. Eu ia dizer tudo bem, mas não estava. Não tinha mais por que fingir. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, admiti. Ele assentiu, como se já desconfiasse disso. Se precisar de ajuda com alguma coisa, eu moro na porta ao lado, ele disse. Eu tenho uma irmã que trabalha com direito de família. Se for algo disso, posso pedir para ela te orientar. Aquilo me pegou desprevenida. Direito de família? Perguntei. Sim, divórcio, guarda, essas coisas. Ela sempre comenta como aparecem casos onde alguém tenta manipular o processo para prejudicar o outro. Eu congelei. Manipular. Essa palavra era precisa demais para ser coincidência. Você quer que eu peça para ela te ligar? Ele perguntou suave, dando espaço para recusar se eu não quisesse falar mais. Quero, respondi sem pensar. Passei meu número. Ele anotou e disse que falaria com ela ainda naquela noite. Voltei para o apartamento mais calma, mas não tranquila. A cabeça estava cheia. Eu ainda precisava descobrir quem era a mulher do áudio. E foi quando, mexendo no meu celular, percebi algo que não tinha visto antes. O contato não tinha nome, era só um número desconhecido. Mas na foto do perfil tinha algo familiar, uma parede azul clara, uma cortina infantil com desenhos de nuvens, e no canto, o que parecia ser a borda de uma mochila de criança. Eu aumentei a imagem. Era isso mesmo. A foto parecia ter sido tirada dentro de uma sala de atendimento psicológico infantil. Então percebi outra coisa. A voz da mulher era a mesma da psicóloga que atendeu minha filha 2 anos antes. Eu reconheci o jeito calmo, firme, mas também cansado. Aquela mulher tinha visto coisas que eu ainda não sabia. Fiquei alguns segundos sentado olhando para o celular. Se era ela, o que ela estava escondendo? Por que estava cobrando ele? E o que tinha acontecido com aquela menina? Antes que eu pudesse ligar, meu celular tocou. Era a irmã do meu vizinho. Oi, sou a Juliana. Meu irmão me falou que você recebeu uma notificação de guarda. Consegue me mandar uma foto do documento? Enviei. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Ele está se antecipando a algum problema. Pedido de guarda antes de conflito. Tentativa de criar narrativa. Você sabe se existe alguma denúncia contra ele? Algo envolvendo criança. Eu fiquei gelada. Não que eu saiba. Mas recebi um áudio estranho. Estranho como? Uma mulher dizendo que ele esconde alguma coisa sobre outra criança. Silêncio de alguns segundos. Se isso for verdade, é grave. E se ele estiver tentando antecipar pedido de guarda, pode ser para parecer bom pai, no caso de alguma acusação aparecer. Eu sentei no sofá. Se você tiver esse áudio, guarda, não apaga. E me manda quando puder. Isso pode mudar tudo. Olhei para o corredor, para a porta do quarto onde minha filha dormia. Eu sabia que tinha entrado numa guerra que não comecei, mas que agora precisava combater, e faltava descobrir só uma coisa: o que, exatamente, aquele homem fez, e de quem ele estava tentando esconder. Fiquei com o celular na mão, olhando para o ícone do áudio sem coragem de apertar o play de novo. A voz da Juliana ainda ecoava. Se existe outra criança e ele está escondendo, isso é grave, grave. Essa palavra não saía da minha cabeça. Abri a janela. A rua estava quieta, aquele silêncio típico das 23 horas, e eu tentava organizar os pensamentos.
Senti o cheiro da mantinha da minha filha, vinda do quarto. Ela adorava dormir com aquilo, desde bebê era o tipo de detalhe que ele nunca lembrava. Quando voltei para a sala, o celular vibrou. Era minha irmã, a Sandra. Mensagem curta. Você está acordada? Preciso falar. Eu quase nunca contava meus problemas para ela, porque Sandra tinha aquele jeito, resolve tudo dando bronca. Mas naquele momento, talvez fosse disso que eu precisava. Atendi. Fala. A voz dela veio preocupada, mas firme. Eu saí da farmácia agora, encontrei o Jorge. Ele disse que te viu chorando na escada hoje. O que aconteceu? Eu pensei em simplificar. Pensei em dizer que era só coisa da separação, mas minha garganta travou. Sandra, acho que o pai da minha filha está escondendo alguma coisa séria. Recebi um áudio estranho. Recebi um pedido de guarda antes de qualquer briga. Recebi mensagem de uma psicóloga. Tá tudo errado. Do outro lado da linha, silêncio. Mas não era desinteresse. Era análise. Você quer que eu vá aí agora? Não. A neném tá dormindo. Não quero tumulto. Então me explica o que está acontecendo. Expliquei. Tudo. Do envelope na porta ao áudio misterioso. Do pedido de guarda, até a suspeita de uma criança que não era nossa. Sandra não interrompeu nenhuma vez. Quando terminei, ela respirou fundo. Eu sempre soube que esse homem tinha alguma coisa que você não via. Não começa. Calma. Não é crítica. É constatação. Você sempre foi generosa demais com quem não merecia. Não respondi porque no fundo doía admitir. Me manda esse áudio. Sandra, você vai ouvir e, sei lá, me manda. Enviei. Ela demorou 3 minutos para retornar. Essa mulher está com medo. Eu sei. E não é medo de você. É medo dele. Ou de alguém ligado a ele. Senti meu estômago virar. E tem mais uma coisa. Sandra continuou. Essa frase, aquele menino nunca devia ter ficado com ele. Isso não é frase solta. Isso é frase que alguém fala quando viu coisa errada. Minha cabeça pesava. Meu peito ardia. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Não era da Sandra. Não era da Juliana. Era dele. Só uma frase. Amanhã, passo aí, pra gente resolver isso. Não dificulta. Resolvi nada. Dificulta o quê? Mostrei a mensagem para a Sandra. Ele tá tentando te pressionar. Se ele aparecer amanhã, você não atende. Não abre a porta. Não conversa. Não deixa ele entrar. E grava tudo. Se ele insistir, eu respirei fundo. Sandra, e se isso tudo for exagero? E se essa mulher estiver falando de outra coisa? E se... Para! A voz dela veio seca. Sua intuição nunca te gritou tão alto. E mais, homem que começa a se antecipar antes de qualquer acusação, geralmente tem problema grave vindo atrás. Desligamos. Fui até a janela. Ele poderia, muito bem, aparecer a qualquer hora. E a sensação de ameaça era real, mesmo sem ele levantar a mão. Era o tipo de medo silencioso, o tipo que a gente aprende a ignorar, porque não tem prova. Decidi mandar uma mensagem para Juliana, a advogada. Ele disse que vem aqui amanhã. Ela respondeu na hora. Não deixe. E não fique sozinha. Você tem alguém que possa estar com você? Olhei para o corredor, o vizinho, o único que parecia saber que algo estava errado antes de eu mesma saber. Mandei mensagem para ele. Oi, ele disse que vem aqui amanhã. Não quero ficar sozinha. Seu irmão falou com você? Ele respondeu rápido. Falou. Eu posso passar aí cedo, só para garantir que você não vai lidar com isso sozinha. Fico do lado de fora, se preferir. Só para segurança. Eu hesitei por alguns segundos. Pode vir. Guardei o celular e fui conferir minha filha de novo. Ela se mexeu na cama, virou para o lado, murmurou algo que não conseguia entender. E eu senti uma proteção absurda tomar conta do meu corpo. Eu precisava resolver isso. Precisava descobrir a verdade. Quando saí do quarto, o celular vibrou de novo. Uma mensagem anônima. Número oculto. Apenas 3 palavras. Ele não mudou. Minha respiração travou. Eu li de novo. O número era oculto, mas a forma de escrever. A pausa antes do ponto final. O jeito de falar, como quem já disse isso para mim um dia. Eu reconheci na mesma hora. Era psicóloga. E pela primeira vez, entendi que aquilo não era sobre guarda.
Não era sobre ego, não era sobre vingança de ex. Era sobre segurança e não apenas da minha filha, mas de alguém que veio antes dela. Alguém que ele apagou da própria história e estava tentando apagar de novo. A mensagem da psicóloga ficou presa na minha cabeça como se tivesse sido escrita com prego. Ele não mudou. Não mudou desde que? Desde quando? Desde quem? Passei a madrugada sentada no sofá, a luz fraca da cozinha, iluminando só metade da sala. De vez em quando eu levantava para conferir minha filha, mas era só para manter a sanidade. Eu não ia conseguir dormir mesmo. Quando o dia começou a clarear, com aquele azul meio pálido entrando pela janela, alguém bateu no portão. Não pulei, mas meu coração deu aquele salto automático. Era o vizinho. Ele levantou a mão, num gesto simples, quase tranquilo. Tudo bem se eu ficar aqui fora, só até você ver o que vai acontecer. Assenti. Obrigada. Eu realmente não sei como isso vai ser. Ele se encostou no muro, discreto, como se estivesse esperando alguém da família. E isso me acalmou mais do que eu admitiria. Enquanto isso, meu celular apitou. Juliana, a advogada. Tô indo pro fórum resolver outra coisa. Se ele aparecer, registre tudo. E não assine nada. Eu estava no limite entre o medo e a irritação. Ele sempre tinha um jeito de inverter histórias, de fazer parecer que qualquer problema existia porque eu complicava. Às 9h17, o portão bateu de novo. Dessa vez, forte. Eu já sabia quem era. Abri a porta só um palmo, suficiente para olhar, não para ele entrar. Ele estava arrumado demais para uma conversa tensa. Camisa social, cabelo penteado, perfume forte que sempre me dava dor de cabeça. Ele sorria, mas o sorriso não subia aos olhos. Precisamos conversar com calma. Eu mantive a porta segurada. Diz o que quer. Ele olhou para o lado e viu o vizinho. É sério isso? Você chamou o condomínio para criar clima? Eu só não estou sozinha hoje. Ele respirou fundo, como quem tenta se controlar, e baixou o tom. Olha, eu acho melhor a gente resolver logo essa questão da guarda, do jeito certo, sem briga, sem processo. Você foi quem começou falando em guarda, porque eu estou preocupado com a estabilidade da nossa filha. Eu ri. Um riso seco, sem humor. Estabilidade que você nunca ofereceu quando morava aqui. Não começa. A mandíbula dele travou. Meu advogado disse que, se a gente mostrar que consegue dialogar, o juiz tende a decidir pelo compartilhamento favorável. Você fica com a maior parte, mas eu tenho mais participação. Coisa simples. Eu percebi. A fala ensaiada, a tentativa de parecer equilibrado, o medo de algo que ele sabia que estava vindo. Por que você está tentando resolver guarda antes de qualquer briga? Por que tanta pressa? Ele desviou o olhar, minúsculo. Mas eu vi por um segundo. Essa menina, essa advogada, está te enchendo a cabeça. Ela está me defendendo, ela está te manipulando. E aí eu percebi, era sempre o mesmo padrão. Eu fraca é igual a boa para ele dominar. Eu forte é igual a alguém manipulou. Tem outra coisa. Ele disse, mais baixo, eu preciso que você pare com essa história de que tem um menino. Isso não existe. Não tem nada escondido. Eu não tinha dito nada sobre menino para ele. Nunca. Nem por mensagem. Meu sangue gelou. Como você? Sabe que existe essa história? Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu sei como você é. Sempre inventa coisa quando fica nervosa. Eu não inventei. Disseram para mim. Disseram o quê? Quem? Não importa. Você sabe que tem alguma coisa. Pelo jeito você tá com medo de. Ele deu um passo à frente, mas eu deixei a porta bater mais um pouco, impedindo. Eu não escondo nada. Isso é coisa da sua cabeça. Então, por que uma psicóloga me mandou mensagem? O rosto dele ficou pálido. Psicóloga? É. Quem? A que você contratou. Ele ficou travado por alguns segundos. Não piscava, não respirava direito. Foi a primeira vez que vi ele perder o controle sem levantar a voz. Essa mulher é louca, ele sussurrou. Ela inventa coisas. Ela quer destruir a minha vida. Ela tentou fazer isso
Antes. Antes com quem? Ele apertou os lábios, recusando responder. E foi aí que eu entendi. Sim, havia outra história antes de mim. Sim, havia outra criança. Sim, ele repetia padrões. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, o vizinho se aproximou devagar. Tá tudo bem aqui? O ex se endireitou, tentando recuperar a postura. Isso não é da sua conta. Agora é. O vizinho respondeu. Calmo, ela não tá sozinha. Ele ficou encarando por alguns segundos, avaliando se criaria uma cena ali, mas se conteve. Eu volto depois, ele disse, e a gente resolve do jeito certo. Quando ele virou as costas e entrou no carro, eu senti minhas pernas fracas, não por medo, mas porque pela primeira vez eu tinha visto o que ele realmente temia. Não era perder a guarda, não era briga judicial, não era eu dificultar. Era a verdade voltando. Voltei para dentro, fechei a porta devagar, encostei a testa na madeira, liguei o celular e tinha uma notificação nova. Número oculto, de novo. Dessa vez a mensagem era maior. Se ele falar do menino, não acredite. Ele vai negar até o fim, mas procure o registro antigo. É a única forma de você entender o que aconteceu. O registro antigo. Eu não fazia ideia do que isso significava, mas pela primeira vez, desde que tudo começou, eu senti que estava chegando perto de algo que explicaria o comportamento dele, o medo dele, a pressa dele, e ao mesmo tempo percebi que quanto mais eu chegava perto, mais perigoso isso ficava. O telefone ficou na minha mão por alguns segundos. A mensagem era clara demais para ser coincidência. Procure o registro antigo. Eu sabia que aquilo não vinha de alguém aleatório, e saber disso fez meu estômago apertar. Respirei fundo e fui até a cozinha. O vizinho ainda estava lá fora, encostado no muro, fingindo olhar o celular, mas eu sabia que ele estava ali para garantir que nada fugisse do controle. Era estranho ter alguém me protegendo sem pedir nada em troca. Estranho e um pouco confortante. Voltei para a sala e comecei a tentar encaixar as peças. Registro antigo, psicóloga, menino. Ele negando antes mesmo que eu perguntasse. Ele pressionando por guarda, sem motivo. Ele dizendo que quer resolver logo. Nada disso era normal. Abri as caixas de documentos que eu guardava embaixo do rack. Ali tinha coisa da minha gravidez, exames, documentos da separação, carteira de vacinação da minha filha, papéis velhos, contas, notas. Comecei a remexer sem nem saber o que estava procurando, até que achei uma pasta azul, com um elástico frouxo. Dentro, papéis da época em que eu ainda tentava salvar o casamento. Declaração de renda, comprovante de endereço, pedido do convênio, atualização cadastral e um papel que não era meu, um formulário com o nome dele, endereço antigo, e um campo preenchido com lápis quase apagado, mas ainda legível. Filho, mas não reside comigo. Eu parei. A pulseira no meu pulso bateu no papel. Meu coração parecia cheio de cimento. Por que que alguém apagaria isso? Eu passei o dedo devagar, tentando entender. A letra era dele, sem dúvida, mas o risco de borracha por cima. Aquele tipo de marca era óbvio demais. Ele tinha escrito e depois tentado apagar. E o pior, era um formulário de 4 anos antes de eu engravidar. Ou seja, ele tinha um filho antes de mim, e escondeu, e apagou, e mentiu, e apagaria de novo, se pudesse. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, o celular vibrou. Número desconhecido, mas não oculto dessa vez. Atendi, a voz do outro lado era firme, baixa, técnica menos, a voz de alguém que treinou para falar daquele jeito. Você é a mãe da menina? Eu demorei um segundo para entender. Sou quem está falando. Ana Paula, psicóloga. Eu preciso conversar com você pessoalmente. Meu coração acelerou. Por que você está me mandando mensagem de número oculto? Porque eu não posso ser vista falando com você. Ainda não. Mas você precisa saber de uma coisa antes que ele tome alguma atitude. Que coisa? Minha voz saiu mais seca do que eu pretendia. Ele está em acompanhamento judicial desde o ano passado. Não por você, por outra mulher, pela mãe do menino. Fiquei em silêncio. Senti minhas mãos suando.
O menino existe, existe. E existe um processo envolvendo ele. Processo do quê? Ela hesitou por 3 segundos. Tempo que me pareceu uma eternidade. Negligência. A palavra entrou como tiro. Eu me sentei no braço do sofá porque minhas pernas fraquejaram. Ele machucou o menino? Não posso falar detalhes por telefone, mas posso dizer que a mãe pediu medidas restritivas e eu fui a profissional designada para acompanhar as sessões. Ele abandonou o processo na metade e tentou anular as avaliações. Eu apoiei a mão na testa. Por que ninguém me contou isso antes? Porque você não tinha relação direta com o caso. Mas agora tem. E por que você está falando comigo agora? Porque ele começou a procurar brechas para tirar sua filha de você. E quando alguém como ele começa a se mover rápido, é porque tem medo do que você pode descobrir. Fiquei muda. Você tem que ir até o fórum, procurar assistente social responsável pelo processo. O nome dela é Cíntia. Ela vai te mostrar o que pode, não tudo, mas o suficiente para você entender o que está enfrentando. Eu respirei fundo, tentando puxar ar. E o que exatamente eu estou enfrentando? A psicóloga demorou para responder. Quando respondeu, a voz veio diferente. Não era mais técnica, era humana, era séria. Era quase um aviso. Um homem que não aceita perder controle e que faz qualquer coisa para preservar a própria imagem. Eu fechei os olhos. Você acha que ele pode me machucar? Ela não respondeu de imediato. E o silêncio dela foi pior que qualquer palavra. Eu acho que você precisa estar com gente ao seu redor, ela finalmente disse, e acho que você não deveria ficar sozinha com ele até entender tudo, nem por 5 minutos. A ligação caiu, logo depois. Não sei se ela desligou ou se o sinal falhou, mas fiquei olhando para o celular como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Voltei até a porta. O vizinho ainda estava lá, mexendo no celular, mas atento. Ele levantou o olhar quando me viu. Ele voltou? Não. Mas preciso ir ao fórum hoje. Quer que eu acompanhe? Eu hesitei. Mas a verdade é que eu não confiava nem em atravessar a rua sozinha, naquele momento. Quero. Ele deu um aceno leve, simples, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Voltei para dentro, arrumei meus documentos, coloquei a bolsa no ombro e me olhei no espelho. O cansaço estava estampado no rosto, mas tinha algo novo ali. Determinação, raiva, proteção. Eu sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, talvez até mais do que eu conseguia imaginar. Peguei a chave, saí pela porta. E enquanto travava a fechadura, a única coisa que eu pensava era: se o registro antigo existe, o que mais ele apagou? Eu e o vizinho pegamos o carro dele. O caminho até o fórum parecia mais longo do que realmente era. Não falamos muito, só o básico. Ele percebia que minha cabeça estava em outro lugar e não tentava puxar conversa. A única coisa que disse foi: se você quiser que eu fique do lado de fora, eu fico. Se quiser que eu entre, eu entro. Só me fala. Assenti, sem saber ainda qual seria a melhor opção. No estacionamento do fórum, senti aquele ar gelado que sempre tem em prédio. A mistura de ar condicionado, forte, com um cheiro de tinta e papel velho. Entrei e fui direto para o setor que a psicóloga tinha indicado. A sala da assistente social ficava no 2º andar. Portas de madeira clara, placas brancas com nomes escritos em preto. Quando vi Cíntia Maroto, assistente social judicial, minhas mãos suavam. Bati na porta. Pode entrar. A voz era firme, mas não antipática. Entrei devagar, segurando a bolsa contra o peito. Ela era uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso, óculos na ponta do nariz, postura de quem já viu de tudo. Ela me olhou por cima das lentes. Você é a mãe da menina? Sou. Ela fez um sinal para eu sentar. Eu recebi uma ligação da psicóloga do caso. Disse que você precisava entender algumas coisas com urgência. Assenti. Eu vou te explicar o que posso... Não tudo. O processo é sigiloso e você ainda não é parte dele. Mas já existe indício suficiente para alertar você como mãe. Meu coração batia no pescoço. Seu ex-companheiro tem um histórico judicial sério envolvendo o filho mais velho. O menino que você mencionou. Eu respirei fundo.
tentando parecer forte, mas meu peito ardia. O que aconteceu com ele? Cíntia cruzou as mãos sobre a mesa. O menino nunca morou com o pai. A mãe sempre teve a guarda. Mas há 2 anos, seu ex-companheiro tentou mudar essa guarda. Afirmava que queria conviver, que queria resgatar a paternidade. O juiz autorizou visitas monitoradas. Monitoradas por quê? Porque o menino apresentava comportamentos ansiosos depois das primeiras visitas. A mãe descreveu episódios específicos que levantaram red flags. Que tipo de episódios? Ela respirou pelo nariz, como quem escolhe palavras. Ele tinha pesadelos, dores de estômago, regressão de fala. Não quero te assustar antes do necessário, mas existe um padrão que nós, profissionais, reconhecemos quando a criança sente insegurança perto de um adulto. Segurei o braço da cadeira. Insegurança como? Medo. Insegurança como instinto. Criança não sabe racionalizar, mas sabe sentir. Senti um arrepio percorrer minha nuca. E o que aconteceu depois? O pai, menos no caso, seu ex-menos, começou a demonstrar comportamento de controle. Tentou manipular horários, tentou tirar o monitoramento, tentou pressionar a mãe da criança emocionalmente. A situação escalou. A mãe pediu medida protetiva. Meu estômago virou. Ele aceitou a medida? Não. Contratou o advogado, tentou anular o processo, tentou desacreditar a psicóloga responsável. Eu fechei os olhos por um instante. Tudo fazia sentido. O áudio da psicóloga, a mensagem, o medo dela, a pressa dele. Cíntia continuou. E quando percebeu que estava perdendo, ele simplesmente sumiu do processo. Parou de comparecer. E a guarda continuou exclusivamente com a mãe. E agora ele quer a guarda da minha filha. Exatamente. Ela inclinou o corpo para frente. Esse é o padrão. Quando um vínculo vira ameaça, ele tenta criar outro vínculo onde ele ainda tem brilho. Só que agora você tem uma vantagem que a outra mãe não tinha. Qual? Você já está desconfiando e não está sozinha. A frase entrou fundo. Tem mais uma coisa que você deve saber, ela disse, mexendo em alguns papéis. O pai do menino, o ex da mãe do menino, tentou formalizar que nunca houve agressão física, mas a preocupação do sistema nunca foi violência física. Foi o que então? Minha voz saiu baixa. Foi o emocional. Eu encostei na cadeira e senti meu corpo inteiro pesar. Cíntia me entregou um cartão. Procure a defensoria. Mostre esse encaminhamento. Eles vão te ajudar a abrir um pedido de alerta no processo da sua filha. E, por favor, não converse com ele até tudo ser formalizado. Ele apareceu na minha casa hoje cedo. Ela franziu a testa. Então já está mais desesperado do que eu imaginei. Saí da sala com a sensação de que estava pisando em vidro. O vizinho levantou assim que me viu. E aí, eu respirei fundo. Ele tem um histórico. A psicóloga não mentiu. E tem mais coisa que eu não consegui ouvir inteira. Você quer ir para casa? Não. Quero passar na defensoria. Ele não questionou. Só abriu a porta do carro e esperou eu entrar. No caminho de volta, o celular vibrou. Mensagem dele. A gente precisa conversar antes que vire algo maior. Não faça besteira. Eu mostrei para o vizinho. Ele apertou o volante. Isso não é convite para conversa. Isso é ameaça disfarçada. Eu sabia. E o pior, era tão parecido com outras mensagens antigas que eu nem percebia mais. Agora, eu percebia tudo. Chegamos em casa. O vizinho ficou na calçada até eu entrar e só saiu quando viu que a porta estava trancada. No silêncio da sala, sentei no chão. Peguei o formulário apagado. Peguei o número da psicóloga. Peguei o cartão da assistente social. E só então percebi o que realmente estava acontecendo. Eu não estava apenas enfrentando uma separação difícil. Eu estava enfrentando alguém que repetia ciclos. Comigo, com a outra mãe, com o próprio filho, com qualquer pessoa que ameaçasse o controle dele. E agora, o controle que ele queria retomar era sobre a minha filha. A real batalha estava começando ali, naquele momento, naquela sala silenciosa. E eu sabia que, da próxima vez que ele aparecesse,
Não viria pedindo conversa, viria cobrando silêncio. Voltei da defensoria com a sensação de que tinha acabado de assinar minha entrada numa guerra. Assim que fechei a porta, o celular vibrou. Era ele de novo. Atende. Agora, ignorei. 2 minutos depois, você não sabe o que está fazendo. Respirei fundo e coloquei o celular em modo silencioso. Mas ele não desistiu. Às 18 horas, o portão bateu tão forte que a janela tremeu. Corri para pegar minha filha no colo e fui até a sala, sem acender luz. Ele chamava meu nome como se tivesse direito. Abre! A gente vai resolver isso sem advogado, sem frescura. O vizinho apareceu na calçada no mesmo segundo, já avisado pela movimentação. Você não devia estar aqui, ele disse. Firme. Isso é entre eu e ela, meu ex respondeu, irritado. Não é mais. O vizinho rebateu. Ela não quer te ver. Meu ex riu. Um riso seco, arrogante. Ela está sendo manipulada. Essa mulher é fraca. Vocês não entendem. Ela não tem estrutura para criar criança sozinha. A frase atravessou meu peito como faca. Não era sobre guarda. Era sobre me destruir como mãe. O vizinho deu um passo à frente. Vá embora. Meu ex perdeu a postura. Você não sabe do que eu sou capaz. E foi aí que percebi. Aquilo não era ameaça vazia. Era medo. O dele. Do passado, do processo anterior, do registro apagado, da psicóloga, de tudo que estava prestes a vir à tona. Peguei o celular, gravei tudo sem que eles vissem e liguei para Juliana. Ele está aqui, tá perdendo a linha. Tranca tudo, ela disse. Amanhã cedo a gente entra com pedido urgente. Não fale com ele, nem uma palavra. Do lado de fora, meu ex chutou o portão. Isso não vai ficar assim. Minha filha se assustou e agarrou meu pescoço. Eu a abracei com tanta força que meus braços tremeram. E naquele instante eu entendi, sem nenhuma dúvida. Ele não queria a guarda menos. Ele queria controle. E agora que perdeu, não sabe como recuar. Na manhã seguinte, eu estava na porta do fórum, antes mesmo de abrir. A Juliana chegou com a pasta na mão e o olhar decidido. Entregamos as gravações, as mensagens, o histórico do processo antigo, o áudio da psicóloga e o pedido urgente. Às 11 horas, a decisão saiu, medida cautelar. Ele não podia se aproximar de mim, não podia vir na minha casa, não podia buscar minha filha sem ordem judicial, não podia fazer contato direto. Quando li o documento, senti meu corpo inteiro afrouxar. Não era vitória, era proteção. Voltei para casa com minha filha no colo, mais leve do que nos últimos dias. O vizinho estava na varanda. Ele sorriu quando me viu. Conseguiu? Consegui. Ele não invadiu meu espaço, não me abraçou, não fez cena, só disse: agora você respira. E pela primeira vez, eu consegui. Nos dias seguintes, meu ex tentou ligar de números diferentes. Tentou mandar mensagem para conhecidos. Tentou dizer que eu exagerei, que era só um mal-entendido. Mas agora tudo ia direto para a delegacia. Ele não apareceu mais no portão, e pela primeira vez, isso não significava abandono, significava limite. Eu reorganizei minha vida, ajustei horários, conversei com a creche, criei rotina nova para minha filha. À noite, quando ela dormia, eu sentia o silêncio da casa não como ameaça, mas como descanso. Um mês depois, numa tarde comum, o vizinho bateu na minha porta. Trazia 2 xícaras de café. Não quero atrapalhar, mas achei que você poderia querer conversar com alguém que não esteja querendo tirar seu chão. Eu sorri. Era simples, respeitoso, humano. Conversamos na varanda, enquanto minha filha brincava com um carrinho de plástico. Falamos pouco sobre o passado e quase tudo sobre o presente. Ele não perguntou detalhes, não cutucou ferida, não tentou ser herói, só ouviu. E naquele gesto simples, eu percebi algo que demorei anos para enxergar. Companheirismo não grita, não exige, não ameaça. Companheirismo chega devagar, senta ao lado e espera você respirar. Não sei o que vai acontecer entre nós dois. Não preciso decidir agora, mas sei que, pela primeira vez em muito tempo, eu estou livre para escolher algo que não dói. Naquela noite, enquanto minha filha dormia com o cabelo grudado no rosto, eu a beijei na testa e sussurrei. Acabou. A mamãe voltou. E entendi finalmente que eu não venci por ser forte o tempo todo. Eu venci no dia
em que parei de ter medo dele e comecei a proteger a nós duas. Se você chegou até aqui, eu te peço uma coisa: não aceite menos do que respeito. Nem por amor, nem por costume, nem por medo de ficar sozinha. Tem vida depois do abuso. E às vezes, essa vida começa no momento em que você diz: chega. Se essa história te tocou, deixa seu like. Se você conhece alguém que viveu algo parecido, comenta aqui embaixo. E para acompanhar as próximas histórias, se inscreve no canal.